Saudação tricolor aos tricolores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem vos fala é Kercher, estou novamente acompanhado pelo Charão e hoje no 22º episódio do podcast Imortal 1903, inscreva-se no canal, nós traremos análise de São Paulo 0, Grêmio 0 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Charão, gostaria de saber o que tu tens a dizer para o nosso ouvinte a respeito dessa partida de hoje. Cara, foi um assalto, Kert. Eu estou completamente apavorado com a partida de hoje, cara. Não sei o que dizer. Eu não consigo analisar o jogo de hoje. O Grêmio teve 2 pênaltis não marcados. São Paulo teve 2 jogadores que eram para ser expulsos. O Grêmio perdeu 2 jogadores em campo pela violência dos jogadores de São Paulo, Luiz Fernando e o Alisson, que saíram lesionados. É impressionante. É uma atuação catastrófica do árbitro do jogo de hoje. O VAR não chamou em nenhum dos lances, cara. Eu não consigo analisar o jogo, Kercher. Eu não consigo analisar o jogo. Eu não consigo analisar a atuação do Cortez, eu não consigo analisar a atuação do Orejuela, eu não consigo eu não consigo analisar a atuação do Isaac no lugar do Diego Souza. Eu não consigo analisar a atuação dos volantes, a volta agora do Maicon, né? Mais uma partida como titular. Eu não consigo, cara. Porque é uma atuação absurda. O Grêmio foi roubado hoje à noite, Kercher. Como é que pode uma coisa dessas, cara? Como é que pode, em pleno 2020, futebol brasileiro com o VAR? Há 2 temporadas já, e tu vê roubos como foi o de hoje. Foi roubo, Kercher. Porque quando tu tem o VAR, quando tu tem a ferramenta do VAR para conseguir analisar lances que são suspeitos, e tu mesmo assim mantém o erro, é roubo, cara. É roubo. A comissão de arbitragem no jogo de hoje preferiu roubar o Grêmio. O Grêmio foi roubado. O mesmo árbitro que era para estar, o árbitro que era para estar no VAR foi tirado do jogo de hoje a pedido do São Paulo. A pedido do São Paulo. O árbitro que era para estar no VAR hoje não estava, porque o São Paulo pediu 2 dias antes do jogo. E olha o que a gente viu hoje. Aí o Gaciba depois quer reclamar que os treinadores estão desrespeitando os árbitros. Pelo amor de Deus, cara, como é que pode um árbitro desse não dar uma entrevista após o jogo? Esse cara era para sair do jogo e ir direto para a delegacia, Kercher. É um absurdo, cara. Eu não vou analisar o jogo, Kercher. Eu não tenho o que falar do jogo de hoje. Não tenho como analisar a atuação dos jogadores. Porque o Grêmio foi extremamente prejudicado no jogo de hoje, cara. Então eu não tenho o que falar da atuação. Eu não tenho o que falar da atuação da dupla de zaga, a volta do Jeromel e do Kahneman, a atuação dos nossos laterais, dos volantes, dos meios, dos atacantes. Não consigo, cara. Foi uma das piores atuações que eu vi de um árbitro na minha vida, cara. Analisa o jogo aí, Kercher. Eu não sei o que falar, cara. Sinceramente. É triste, cara. É extremamente revoltante o que aconteceu hoje. Pois é, só um adendo aí da arbitragem, né? Esse árbitro aí foi o mesmo árbitro que anulou um gol do Cuesta nas quartas de final do ano passado entre Inter e Palmeiras, né? Um gol que classificaria o Internacional automaticamente. Então eu acho que esse árbitro aí, ele não gosta de um bom churrasco, ele não curte um fandango, não gosta de uma penha. Então eu acho que tu já falou muito bem da arbitragem, mas é importante a gente trazer para o nosso ouvinte essa informação que inclusive tu me passou durante o jogo, Charão. E agora falando do jogo, eu comecei um pouco assustado ali com a atuação do Grêmio nos primeiros 20 minutos. A atuação do Grêmio foi muito abaixo nesse período do jogo. Teve um momento ali que o São Paulo estava com 86% de posse de bola, né? Então o Grêmio estava sendo enxiqueirado ali nos primeiros 20 minutos. Mas conforme o nervosismo, a ansiedade dos jogadores do Grêmio foi passando, o Grêmio foi melhorando na partida. E realmente foi muito prejudicado. O Grêmio teve as melhores chances da partida, o Grêmio quase marcou o gol com o Kahneman no segundo tempo. A atuação da nossa zaga foi segura, eu acho que o São Paulo não teve nenhuma chance muito clara de gol. Não tivemos nenhum grande susto. O Vanderlei pouco teve que trabalhar ou não teve que trabalhar. Acho que mais ele não teve que trabalhar, não teve trabalho durante a partida.
Gosto muito do Isaac, mas eu acredito que no lugar do Diego Souza ele não foi muito bem. Eu acho que o Diego Souza fez muita falta na partida hoje, ele não fez uma boa partida. O Isaac até muito prejudicado pela falta de criatividade do Grêmio no meio-campo. Eu acredito que faltou um Lucas Silva, apesar da gente estar com o Maicon, mas o Grêmio não conseguiu criar muita coisa pelo meio-campo. Nas laterais, o Orejuela não foi bem, mas pior ainda foi o Cortez, né, cara? Eu não entendo por que não existe a meritocracia tricolor. Não existe. Isso inexiste. A meritocracia no Grêmio não existe. Diogo Barbosa, que vem se provando um ótimo lateral, vem fazendo boas partidas. O Grêmio veio de uma boa partida contra o Botafogo, mas não há uma sequência. O Cortez foi extremamente mal na partida de hoje, isso não é novidade. Teve um lance ali no segundo tempo que ele estava com duas opções, uma pela direita e uma pela esquerda, e ele simplesmente resolveu continuar indo com a bola na direção do jogador do São Paulo e acabou sendo desarmado. Então eu acho que alguém tem que fazer uma hipnose no Cortez, tem que fazer uma psicologia reversa, assim, ó, Cortez, tu precisa jogar pra frente, cara. Não é só se livrar da bola, só dar passe pra trás. Quando o Grêmio tá atacando e precisa de apoio pela ala esquerda, o Cortez não tá lá. Quando o Grêmio tem que marcar, ele sempre toma a pior decisão possível. Ele tá num nível que ele não tá conseguindo afastar uma bola com decência, e o nosso tricolor aqui, ó, ele não merece isso. O nosso ouvinte não merece isso. O torcedor gremista não merece isso. Porque no banco a gente tem um jogador extremamente qualificado que é muito melhor que o Cortez. Mas a meritocracia tricolor não existe, Charão. E não tem muito o que comentar sobre a partida de hoje. O Grêmio teve as melhores chances. O Grêmio fez até uma partida razoável fora de casa, né, contra uma das equipes da ponta da tabela, né, o São Paulo, que está no G4. Então acredito que nós fomos realmente garfiados, Charão, mas também não é só isso. Faltou um pouco de técnica, faltou um pouco de gana para a equipe do Grêmio, mas eu acredito que a gente está num caminho melhor do que nós estávamos algumas rodadas atrás. E Charão, gostaria de saber... Sim? Cara, tudo bem, eu concordo que poderia ter sido melhor, sabe? Mas, por exemplo, tem uma falta em cima do jogador de São Paulo no final do jogo, na frente da área, que não foi falta. E o mesmo lance no primeiro tempo, que era para ter sido o da expulsão do Reinaldo, ele não marcou pro Grêmio, cara. Então, assim, olha, eu acho que qualquer análise no jogo de hoje, ela fica complicada. Por quê? Porque em vários lances capitais da partida, o Grêmio foi garfiado. Aquele lance que foi uma boa cobrança do Alisson, o Jeromel escora, e aí o Kahneman vai tentar fazer o gol de carrinho e o Kahneman é desequilibrado. O jogador do São Paulo, Reinaldo, que já era para ter sido expulso, faz o pênalti. Numa boa jogada ensaiada do Grêmio, que não foi marcado o pênalti. Então eu acho que qualquer análise no jogo de hoje, cara, ela fica extremamente difícil de ser feita, porque o Grêmio foi roubado. E eu só gostaria de falar uma coisinha aqui para finalizar a minha parte, passar para ti finalizar o podcast. Cara, o Grêmio hoje tem o revezamento de lateral, né? Existe uma regra apenas no revezamento. Existe uma regra apenas. É triste, cara. Existe uma regra apenas no revezamento de lateral, que é: jogou bem, não vai ter sequência. O Grêmio hoje tem o revezamento de lateral, Kercher. Cara, não tenho muito mais o que falar. Fomos roubados. Roubados. Hoje é VAR 0, Grêmio 0. Finaliza este podcast terrível, Kercher, pra gente, antes que a gente comece a falar palavrão aqui, baixar o nível, porque não é essa a intenção, não é isso que a gente quer. Abraço, cara, da Alegrêmio. Não, vamos pegar só o Charão, não... Vamos pegar o América agora pela Libertadores e é só isso que eu sei, cara. Não, até era sobre isso que eu ia falar, Charão. Ainda não te deixo embora, cara. Ainda não te deixo embora, cara. Eu ainda tenho mais uma participação do Charão aí, ouvinte. Charão, gostaria de saber o seguinte, cara. Qual que é a tua perspectiva para esse jogo contra a Católica no dia 22? E o que tu pensas para essas partidas? Tu acha que a gente está num bom caminho? Tu acha que a gente está evoluindo? Gostaria que tu falasse isso pro nosso ouvinte.
Kercher, eu vou ser bem sincero pra ti, cara. Contra o América, eu não quero falar desse jogo, cara, de verdade. Por mim, o Inter perde de 3-0 pra Católica, nós tomamos 4 e o Grêmio e a Católica, o Grêmio e a América classificam, cara. Né? É isso que eu tenho pra falar, Kercher, sinceramente, cara. Eu não tenho, cara, eu não tenho cabeça hoje pra analisar qualquer o jogo futuro aí do Grêmio, cara. Não tem cabeça nenhuma, meu. O que aconteceu hoje à noite, pra mim, é um dos maiores absurdos que eu vi no Campeonato Brasileiro, cara. Eu não tenho. Sério, Kert. A gente vai fazer um podcast, provavelmente amanhã, quem sabe a gente grave, analisando a sequência. Mas pra hoje, cara, pode finalizar aí que eu não tenho o que dizer, Kert. Sinceramente, cara. Abração pra ti. Pois é, ouvinte. Abraço pra ti, Charão. Ouvinte aí pode perceber que o Charão tá bastante abalado, tá bastante chateado com a arbitragem de hoje. Então a gente vai finalizando por aqui, mas antes disso eu vou dizer o que eu acho sobre Grêmio e Católica, né? Claro, deixando um pouco mais para o Grêmio nosso América, próximo Kercher. episódio do podcast, né? Mas como? Grêmio América. Grêmio América de Cali, perdão. Também estou um pouco abalado aqui pela arbitragem, acabei me perdendo um pouco aqui, mas não vamos dar bola para isso. Eu acho que o Grêmio está num bom caminho. Eu acho que o Grêmio tá evoluindo, cara. Eu não vi um Grêmio jogando de uma maneira horrenda, como jogou contra o Fortaleza, como jogou contra o América, contra o Atlético Goianiense fora de casa. Então eu acho que o Grêmio tá no caminho certo e o Grêmio, nem que seja 1%, 0,05%, claro que é muito mais que isso, mas o Grêmio tá evoluindo. Eu acredito que o Grêmio tem na mão as peças e os aspectos para evoluir, cara. Eu acho que tem que ser resolvido esse problema do Renato Gaúcho, não com demissão do Renato Gaúcho, não é isso que eu quero dizer, mas ele precisa se acertar com esse problema das laterais. Como é que tu faz uma partida que o Grêmio fez ganhando com 1 a menos contra o Botafogo e tu não dá uma sequência para os laterais que foram tão bem naquela partida? Pô, o Vitor Ferraz fez uma baita partida, o Diogo Barbosa está se mostrando um jogador muito mais qualificado que o Cortez. Então eu acredito que o Grêmio começa a entrar nos linhos do trem tricolor, rumo às grandes conquistas, não, né? Ainda não dá para falar isso, mas rumo a grandes atuações. Acredito que a atuação do Grêmio hoje foi boa, né? Foi razoável, mas realmente a gente foi garfiado. O Grêmio que no momento se mantém na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com o jogo atrasado contra o Goiás e com 21 pontos. Obrigado a todos que nos escutaram até o final. Sigam nos acompanhando e um forte abraço.